Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 31. João, capítulo 8, versículo 31. E esta é a sexta mensagem sobre o tema: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Todos acharam? Todos encontraram? No versículo 31 está escrito assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito e nos dê uma compreensão ainda maior sobre este tema, sobre esta verdade. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, meu Senhor, engrandecido seja o teu nome em toda a terra, reconhecida seja a tua soberania. E nós estamos aqui reunidos nessa noite de domingo, fechando o dia do Senhor, cumprindo a tua palavra, considerando o domingo digno de honra e honrando. Não fizemos a nossa própria vontade, não fizemos a vontade da carne, não andamos nos nossos próprios caminhos, mas nos submetemos por inteiro a ti. Já tivemos aqui pela manhã, retornamos agora à noite e queremos continuar ouvindo a voz do teu Espírito Santo, a voz que nos guia pelos caminhos da paz, pelos caminhos da luz, pelos caminhos da verdade, a voz que nos traz confiança, paz, segurança em Deus. Então fala a tua igreja nessa manhã, fala ao teu povo, fala a tua igreja gloriosa, os teus pequeninos. Fortalece-me, Senhor. Capacita-me para que eu possa desempenhar a minha missão, para que eu possa desempenhar o meu ofício, porque o Senhor sabe que nada é mais importante para mim do que estar sobre esse altar. Nada é mais importante do que servir ao Senhor, e servir ao Senhor com denodo, com alegria, com entusiasmo, fazer a tua obra com dedicação, amar o Senhor sobre todas as coisas, mais do que eu amo qualquer outra coisa nesse mundo. Amar o Senhor mais do que eu amo os meus filhos, mais do que eu amo a minha esposa, mais do que eu amo a minha mãe. Eu amo o Senhor mais do que tudo. Então fala através de mim, usa-me como teu pastor, como teu servo, e fala a tua igreja amada. Capacita-me, Senhor Jesus, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, uma das coisas que Jesus foi muito incisivo com os judeus foi quando Jesus afirmou que se eles eram filhos de Abraão,
como eles afirmavam, com tanto orgulho, com tanta vaidade, com tanta jactância. Jesus disse: vocês são filhos de Abraão, como vocês estão afirmando, pratiquem as mesmas obras de Abraão. Está aqui no versículo 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Praticar as obras de Abraão é viver a mesma obediência que Abraão viveu, é viver a mesma fé que Abraão viveu, é abraçar a verdade, é viver a verdade como Abraão abraçou e viveu. Isso é praticar as mesmas obras de Abraão. Então, nós vimos no culto de hoje de manhã que após a vitória retumbante que Abraão conquistou, salvando o seu sobrinho Ló, recuperando todos os bens que ele havia perdido, trazendo de volta as mulheres, trazendo de volta todo o povo de Ló, aconteceu algo muito interessante com Abraão, que foi o encontro que Abraão teve com dois reis, com Bera, que era o rei de Sodoma, e com Melquisedeque, que era o rei de Salém. Um simbolizava, tipificava Jesus. Um era rei da Jerusalém celestial, o outro era rei de Sodoma, era o reino das trevas, o mundo Aion, o mundo da perdição. Bom, Melquisedeque, eu disse aqui hoje pela manhã, ele era uma teofania. O que é uma teofania? Era uma encarnação temporária de Deus. Era uma tipificação de Cristo. Vamos relembrar o apóstolo São Paulo identificando Melquisedeque como sendo o Deus Altíssimo. Isso você vai ver lá em Hebreus capítulo 7, versículo 1 em diante. Paulo disse assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. No versículo 3, Paulo diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E aí Paulo chama a atenção da igreja e diz: considerai, pois como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Você vê, ele não teve pai, ele não teve mãe, ele não nasceu, ele não morreu. Quer dizer que Melquisedeque não era um homem comum. Era quem? O próprio Deus, se manifestando numa forma humana para Abraão. Amém? Agora vamos voltar lá. Gênesis, capítulo 14, versículo 18 em diante. Vou ler. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Você vê, Melquisedeque, ele ofereceu pão e vinho, que simboliza uma comunhão íntima com Deus. Ele não ofereceu riquezas a Abraão, ele não ofereceu cura das doenças, das enfermidades, ele não ofereceu os bens materiais, ele ofereceu a Abraão as bênçãos espirituais, e Abraão prontamente aceitou. Agora, observe que Abraão deu a Melquisedeque, ao próprio Deus, o dízimo de tudo que ele havia conquistado. Por que Abraão fez isso, pastor?
Abraão fez isso como reconhecimento de que tudo que havia chegado nas mãos dele provinha de Deus. Abraão estava reconhecendo que aquela vitória que ele havia obtido, que o fato dele haver libertado o seu sobrinho das mãos de Kedorlaomer, o fato dele ter conquistado o povo de volta, o fato dele ter libertado as mulheres, o fato dele ter conseguido trazer de volta todos os bens do povo, foi porque o Deus Todo-Poderoso havia sido em favor dele. Então, como prova de reconhecimento, ele fez isso. Segura um pouquinho aí e venha no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 27. Está escrito assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Por favor, pensem bem nisso aqui, irmãos. Olha, tudo que nós recebemos para a nossa vida provém de Deus. Tudo, absolutamente tudo. A tua vida provém de Deus. A tua inteligência, a capacidade que Deus dá a cada um de nós, a tua família, os bens que você possui, um automóvel, uma bicicleta, uma moto, uma casa, todos os teus bens, todas as oportunidades que a vida te oferece, tudo isso vem de quem? De Deus. Tudo vem de Deus. Então veja, aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 20, nós encontramos a primeira menção que a Bíblia Sagrada faz do dízimo. É a primeira vez que a Bíblia fala de dízimo. Devolver o dízimo para Deus significa você devolver 10% de tudo aquilo que Deus faz chegar às tuas mãos. Porque 100% é dele. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Você lembra quando Jó perdeu todos os seus bens? O que Jó disse? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz: eu nasci nu, eu não trouxe nada, nós não trouxemos nada. Tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos daquilo que pertence a Deus. Deus vai confiando a cada um de nós um pouco do tudo que é dele. Então, quando você devolve o dízimo, você está reconhecendo que tudo que está nas tuas mãos, tudo que tem chegado até você, pertence a Deus. E que você é nada mais, nada menos do que apenas um mordomo de Deus. Um mordomo das coisas que pertencem ao Senhor. Amém? Agora veja que o dízimo, ele é anterior à lei de Moisés. Ele é anterior à lei, porque algumas pessoas, não, o dízimo era da lei, o dízimo era da lei. Alguns até perguntam assim: mas vocês não pregam a graça? Vocês não dizem que estão vivendo uma nova aliança? Por que na igreja de vocês as pessoas dão dízimo? Dízimo não era da lei? Não. Dízimo, ele era anterior à lei de Moisés. Amém? Abra em Gênesis 28, versículo 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Isso era Jacó falando. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então não apenas Abraão deu o dízimo, mas também Jacó. E tudo isso antes da lei de Moisés. Então veja, Abraão, irmãos, ele nos deu o exemplo da fidelidade a Deus nos dízimos. Ele levou seus dízimos diretamente a Jesus na pessoa de Melquisedeque. Paulo diz isso lá em Hebreus. Vamos voltar em Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Paulo disse à igreja: considerai, pois, como era grande esse
a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. No versículo 8, ele diz: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, naquele episódio de Abraão, Paulo disse: quem recebeu foi aquele de quem se testifica que vive. Aquele que vive pelos séculos dos séculos, o Senhor Jesus Cristo, o único e soberano Deus. Então, uma coisa nós precisamos estar muito bem conscientizado: quando nós devolvemos os nossos dízimos e oferta, nós não estamos devolvendo para uma igreja, nós não estamos devolvendo para o pastor, nós estamos devolvendo os nossos dízimos para Deus. Agora, eu disse aqui, num dos cultos passados, que nós somos constantemente provados por Deus. Você lembra que eu falei que quem é filho de Deus, quem é eleito de Deus, tem que estar preparado para passar por várias provações, para passar por muitas provas. Eu até disse que são as provações que vão provar se nós estamos bem ou mal espiritualmente. E pode até provar se nós somos de Deus ou se somos do diabo. Por exemplo, Abraão foi um homem muito provado por Deus, desde que ele começou a sua caminhada espiritual. Ele foi muito provado. Agora, uma coisa eu queria que a igreja prestasse atenção. Eu queria que você aprendesse a distinguir entre provação e tentação. São duas coisas completamente diferentes. Por quê? Qual é a diferença, pastor? A diferença é que as tentações, elas vêm dos desejos pecaminosos da nossa carne. As tentações vêm daqui, dos desejos da nossa carne. Tiago diz isso aqui, ó, bem pertinho. Só adiantar para o próximo livro, que é Tiago, capítulo 1, versículo 13. Olha o que ele diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dará à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então as tentações, elas são frutos dos desejos pecaminosos da nossa carne. É claro, as tentações, elas podem até ser usadas pelos mensageiros do diabo para tentar estimular aquilo que há de pior em nossas vidas, aquilo que há de pior na nossa carne, e como consequência, nos levar a pecar contra Deus, nos levar a fazer aquilo que Deus abomina. Agora, as provações são diferentes. As provações, elas vêm de Deus e sempre visa o nosso bem espiritual. Deus manda provações visando o nosso bem espiritual. As provações, elas são usadas pelo Espírito Santo, visando extrair de cada um de nós aquilo que de melhor que você tem, aquilo que de melhor que eu tenho. Esse é o objetivo das provações. Aqui no versículo 2, olha, do capítulo 1 de Tiago mesmo, versículo 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, aos que lhe obedecem. Então, Deus está dizendo aqui que nós devemos esperar provações. Então a questão que se coloca não é se nós vamos passar por várias provações. Não, a questão é quando que essas várias provações aqui vão acontecer. Essa é a questão.
Não é se vai passar por provação, se não vai passar por provação. Que vamos passar por muitas provações, já passamos, estamos passando, vamos continuar passando. Isso não tem nenhuma dúvida. O problema é nós estarmos preparados para quando essas provações vierem. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Ele disse aqui, no versículo 2: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Olha, uma pessoa que valoriza mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, essa pessoa jamais ela pode ter todo motivo de alegria por passar por várias provações. Ela nunca vai sentir alegria por passar por várias provações. Ela vai sentir angústia, ela vai murmurar, ela vai reclamar, ela vai se maldizer, ela vai chorar, ela vai espernear. Mas uma pessoa que valoriza as coisas espirituais, olha, ela tem como motivo de alegria o passar por várias provações. Porque ela sabe que Deus está fazendo aquilo para o bem dela. Deus está fazendo aquilo visando o melhor para ela. Olha, porque, irmãos, quando Deus nos manda provações, Deus o faz para nos tornar cada vez mais forte. Deus manda provações para a tua vida para tornar você cada dia mais fortalecido. A cada provação que nós somos levados a passar, Deus nos conduz a um estágio superior na fé, a um estágio superior na nossa vida espiritual. Deixa eu voltar aqui em 2 aos Coríntios, para você entender melhor. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Olha o que Paulo diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, provação, são palavras sinônimas, né? Então a nossa leve e momentânea tribulação. Por que ele diz a nossa leve e momentânea? Por quê? Porque Paulo considera esse período da nossa existência muito curto. Ele acha que por mais que nós passemos por provações, é nada comparado com a eternidade que nós vamos desfrutar com Deus. Então ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia. Volte em Romanos capítulo 8, versículo 28, que ele agora diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que obedecem, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, você pode perguntar, pastor Carlos Magno, o que Deus deseja produzir nas nossas vidas através dessas provações? Muitas coisas. Por exemplo, produzir paciência, produzir perseverança. Através das provações, Deus quer dar capacidade a você para ir em frente, mesmo quando você enfrenta muitos problemas, muitas dificuldades. Você sabe que a maioria das pessoas, e eu estou falando das que estão dentro das igrejas, não sabem ir em frente quando vem problemas, quando vem dificuldades na vida. Muitos param, muitos desistem, muitos abandonam as fileiras da igreja. Então, quando Deus manda provações, Deus está querendo produzir capacidade para que nós possamos ir em frente, mesmo no meio das dificuldades da vida, mesmo no meio dos sofrimentos, mesmo no meio das grandes lutas. Aliás, Paulo disse isso. É só você voltar um pouco atrás. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Agora veja bem, na vida espiritual, essa paciência aqui que o apóstolo se refere, não é você aceitar passivamente as circunstâncias da vida. Não, não é isso. Pelo contrário, na vida espiritual,
quando se fala de paciência, é você perseverar de uma maneira corajosa, de uma maneira intrépida, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dificuldades da vida. Você ser um homem e uma mulher perseverante. Amém? Porque olha só, uma pessoa que é imatura espiritualmente, ela sempre é uma pessoa impaciente. Toda pessoa imatura, que não tem experiência com Deus, que não tem maturidade espiritual, ela é sempre uma pessoa impaciente. Agora, toda pessoa que é madura espiritualmente é sempre paciente, é sempre persistente. Então a verdade é essa: a impaciência e a incredulidade, elas costumam andar lado a lado, da mesma maneira que a fé e a paciência andam. Olha que coisa interessante, não é? Incredulidade e impaciência andam juntas, mas fé e paciência também andam juntas. Da mesma maneira que uma anda com a outra anda com a outra. Você quer ver? Deixa eu voltar aqui em Hebreus, capítulo 6. Hebreus diz isso. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. E foram as muitas provações que eu já enfrentei na minha vida que me tornaram um homem paciente, me tornaram um homem perseverante, me tornaram um homem preparado para ir em frente, mesmo diante de muitas dificuldades, mesmo diante de muitas frustrações, mesmo diante de muitas decepções. Se Deus não tivesse me preparado ao longo da vida, eu já tinha desistido há muito tempo. Já tinha. Mas por que o pastor não desiste nunca? Porque as muitas provações que eu já passei na vida me prepararam para isso. Deus me preparou para isso. Amém? Então, Hebreus capítulo 6, versículo 11. Ele diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, pela paciência, herdam as promessas. Quer dizer que nós temos que sermos imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade e pela paciência herdam as promessas de Deus. Mas tem mais. Vira a página no capítulo 10 de Hebreus, versículo 36. Ele diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia. Quer dizer que nós só alcançamos a promessa quando nós somos perseverantes. Se você não for um homem perseverante, se você não for uma mulher perseverante, você nunca vai alcançar as promessas de Deus, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. Agora, no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Todos os irmãos acharam? Então acompanhe a leitura. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aí ele diz: aquele que crê, não foge. Aleluia. Quem crê não foge. Quem crê não foge dos problemas, não foge dos inimigos, não foge das crises financeiras, não foge das fileiras da igreja. Quem crê não foge. Diga: quem crê não foge. Então a verdade é que Deus tem como objetivo, irmãos, a nossa maturidade espiritual.
Ele vai construindo o nosso caráter. Depois, Deus vai nos chamando para o serviço espiritual. Olha, entenda uma coisa. Primeiro, Deus precisa operar em nós, para depois Deus operar através de nós. Primeiro, Deus precisa operar na tua vida, para depois Ele operar através da tua vida, na tua família, sabe, no teu local de trabalho, aonde quer que Ele deseja fazer. É interessante, Deus passou 25 anos trabalhando na vida de Abraão, antes de conceder a Abraão o filho que ele tanto desejava. Ele não tinha filho, ele não tinha herdeiro, a mulher dele era estéril, mas Deus passou 25 anos trabalhando na vida desse homem, para só então fazer o milagre dele vir a ser pai. Outra coisa, você quer ver? Deus trabalhou 30 anos na vida de José lá no Egito. Deus fez José passar por várias provações antes de colocar José como governador do Egito. 30 anos trabalhando na vida do homem. Você conhece a história de José, né? Vendido pelos irmãos, num país estrangeiro, vítima de uma calúnia, acusado de tentar agarrar a mulher de Potifar à força, jogado dentro de uma prisão. Olha aí, tantas provações, meu irmão. 30 anos trabalhando na vida de José, aí depois Deus o coloca como governador do Egito. Agora, uma outra coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: as tentações, elas sempre parecem muito lógicas. Claro, são fruto da carne, é uma coisa lógica. Por que é que Davi caiu na tentação de se envolver com uma mulher casada? Porque ele viu a mulher casada. Ele estava lá de bobeira no jardim do palácio, olhou, viu Betsabá, achou uma mulher bonita, achou uma mulher vistosa, viu, né, que a mulher era muito agradável às vistas. E o que é que aconteceu? Ele desejou possuí-la. Não é uma coisa lógica? É absolutamente lógica. Viu lá a mulher, chamou a atenção, deixou o desejo prevalecer, pecou contra Deus. Então as tentações sempre são muito lógicas, mas as provações não parecem ter lógica nenhuma. As provações nunca têm sentido algum. Por exemplo, tem lógica Deus, depois de conceder um filho a Abraão, o filho que Abraão teve já na sua velhice, que Deus concedeu de uma forma sobrenatural, aí Deus concede um filho a esse homem, e chega lá na frente e diz: agora eu quero que você mate o menino, agora eu quero que você o ofereça como holocausto para mim. Da mesma maneira que você faz com os animais, você sangra o animal, você derrama o sangue, você acende uma fogueira e queima o corpo do animal até ele se transformar em cinza. Essas eram as ofertas de holocausto. Deus disse: eu quero que agora você faça isso com o teu filho. Tem lógica uma coisa dessa? Não tem lógica. Não tem. Deixa eu voltar aqui. Venha lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 1 em diante. Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Aí é Abrão, não tinha mudado o nome. Eu estou falando Abraão porque fica mais, né? É melhor da gente ouvir, soa melhor aos ouvidos, tá? Então ele disse a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E Abraão respondeu para Deus: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O único herdeiro que eu tenho é esse escravo que eu cuido dele. Se eu morrer, eu vou deixar tudo para ele. Eu não tenho filhos, eu não tenho um herdeiro. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro,
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Amém? Adiante um pouquinho para o capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Versículo 1 em diante. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Agora vem a maior provação da vida de Abraão. Esse homem passou por muitas provas. Deus enviou muitas provações, mas a maior delas vem agora. Vira a página, capítulo 22. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, pense como que aos olhos humanos foi absurdo esse pedido de Deus a Abraão. Aos olhos humanos foi uma coisa absurda, foi uma coisa que não tinha lógica. Isaque era o filho único de Abraão e Sara, o filho do milagre, a dádiva maior de Deus para este casal aqui. Dá para você imaginar como Abraão amava profundamente a Isaque? Você sabe o que é um homem, já na sua velhice, já no final dos seus dias, receber o privilégio de ser pai? Dá para você imaginar como esse homem fica? Como é que nós ficamos quando nascem os nossos netos? Normalmente os netos vêm quando a gente já não tem mais filho, né? Naquela idade que a gente não está pensando, aí vem os netos. Nós não ficamos completamente abobalhados com os nossos netos? Eu fico. Eu sou completamente abobalhado com meus netos. Dá para você imaginar como é que esse homem era com o seu filho Isaque? Olha, Abraão construiu a sua vida. Abraão planejou o seu futuro, tudo em torno de Isaque, que era a coisa mais lógica. E de repente vem Deus de lá e diz: Abraão, ele disse: pois não, senhor, eis-me aqui, o que é que o senhor deseja? Ele disse: olha, eu quero que você tome o teu filho, Isaque, o teu único filho, esse que você ama de montão, esse que você é completamente abobalhado por ele, e eu quero que você o leve e o sacrifique como holocausto lá na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você já imaginou um pai ouvindo uma coisa dessa? Dá para você imaginar Deus pedindo a você o teu filho? Quem aqui é pai ou mãe? Levante a mão. Quem é pai ou mãe aqui? Já imaginou Deus dizendo: olha, eu quero o teu filho, o teu caçula? O caçulinha lá, o pimpolho que você fica abobalhado com ele. Eu quero que você sacrifique ele como holocausto para mim. Irmãos, Abraão ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a voz de Deus e imediatamente obedeceu. Aqui no versículo 3 diz isso, né? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Olha, quem obedece a Deus não perde tempo. Quem obedece a Deus é vapt-vupt.
não pensa duas vezes, não fica perdendo tempo, não fica dizendo, não, eu vou orar para ver se é isso mesmo, não, eu estou orando para ver se é a vontade de Deus. Ora, você não já viu na Bíblia qual é a vontade de Deus para a tua vida? Quantos que fazem isso, né? Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala 10, e a pessoa diz, não, eu estou orando, não, pastor, eu estou orando, viu? Versículo 4. O homem partiu, foi para Moriá. Eu fico maravilhado com essas coisas, porque como é que são tremendas as coisas de Deus, né? Como Deus é minucioso. Olha, Abraão, eu quero Isaac, teu filho, teu único filho, é ele que eu quero, como holocausto. Vai para a terra de Moriá. Abraão podia dizer, peraí, senhor, o senhor está me pedindo o meu filho, o único filho, então por que o senhor me deu esse filho? O senhor quer brincar comigo? O senhor quer me fazer sofrer, Deus? Não podia argumentar isso com Deus? Podia ou não podia? E se argumentasse, estaria coberto de razão, aos olhos humanos, né? Ele podia dizer, peraí, e agora o senhor ainda me manda ir para a terra de Moriá? 3 dias de viagem. Por que não pode ser aqui? Tantos montes aqui, e o Senhor manda eu ir para a terra de... Irmãos, nós temos que nos habituarmos a obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus manda, não aquilo que nós queremos. Nós temos que fazer o que Deus está querendo que a gente faça, não aquilo que a gente está desejando fazer. Tem muita gente que faz aquilo que deseja fazer, não aquilo que Deus manda. Então, ao terceiro dia, versículo 4, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a sabedoria de Abraão. Levou 2 servos e disse, olha, chegamos, agora vocês ficam aqui, toma conta do material, toma conta do jumento, eu e o rapaz vamos subir o Monte Moriá. Depois a gente volta, nós vamos adorar a Deus, é uma coisa pessoal nossa, depois a gente volta para junto de vocês. Por que Abraão fez isso, hein? Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, e Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, está aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque já tinha uns 16 para 17 anos, já era um rapaz, estava acostumado a ver o pai dele fazer inúmeros holocaustos a Deus, pegar lá um novilho, pegar lá um carneiro, sacrificar como holocausto. Ele sabia como é que era feito. Senhor, meu pai, vem cá. Está aqui o fogo para acender a fogueira. Está aqui a lenha. Onde está o cordeiro? Cadê o animal que o senhor vai sacrificar para Deus em holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Olha, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Preste atenção. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Olha, irmão, sabe por que Abraão mandou os 2 servos ficarem? Sabe por que aqui nesse episódio não se toca no nome de Sara? Porque há provações na vida que nós temos que enfrentar sozinhos. Abraão não compartilhou isso aqui com Sara. Talvez Sara não tivesse a mesma maturidade de Abraão. Talvez Sara não tivesse preparada para uma situação dessa, para uma provação dessa. Então Deus falou com ele não falou nada com Sara. Talvez Sara fizesse um escândalo. Não, você está ficando doido, Abraão. Eu não vou admitir uma coisa dessa. O filho também é meu. E por mim não vai filho coisa nenhuma. Olha o problema que estaria criado.
também não falou com os seus servos? Porque se ele dissesse para os servos: olha, eu vou subir o monte, porque lá eu vou matar Isaac, vou dar uma punhalada aqui na jugular, o sangue vai cair todo na terra, depois eu vou acender a fogueira. O quê? Olha, vamos segurar o homem como está doido. Sem dúvida nenhuma que iam fazer isso. Então há provações que é somente entre nós e Deus, entre você e Deus. Você não pode compartilhar com ninguém. Se você compartilhar, você pode se meter em apuros. Se você fala coisa para pessoas que não estão preparadas, elas podem dizer: poxa, começar a jogar água fria na tua fervura, pode começar a dizer palavras negativas, pode começar a desestimular você. Então Abraão ficou só entre ele e Deus. Eu fico imaginando a dor violenta, a dor terrível que havia no coração deste homem aqui, ao pensar que ele ia ter que matar o próprio filho como sacrifício para Deus. Dá para você imaginar a dor que esse homem estava sentindo por dentro? Dá para você imaginar a angústia que estava na alma desse homem? Mas ele foi lá, firme e forte. Puxa vida, devia ter lágrimas caindo nos olhos. Ele devia estar se controlando para Isaac não perceber a sua agonia, para Isaac não perceber o seu sofrimento, para Isaac não perceber o seu choro. Aprontou lá o altar, colocou a madeira, deve ter dado uma lábia no filho: Isaac, deita aqui para eu ver uma coisa, deixa eu ver como é que você fica, deixa eu ver se está bem seguro. Amarrou o filho, disfarçou, tudo pronto, está aqui, ó. Pegou o punhal. Veja, apesar da dor, apesar do amor enorme, imenso, que ele devotava ao filho, mas o amor que esse homem tinha para com Deus o levava a uma obediência plena a Deus, o levava ao extremo da obediência, a ponto de não negar o próprio filho para Deus. Versículo 11. Olha, Deus chegou na hora exata, porque ele já ia desferir a punhalada. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto fizeste jejum durante a semana toda, fosse ao culto da igreja, lesse a tua Bíblia. É isso que está escrito? Não. Agora eu sei que você teme a Deus. Por que o senhor sabe? Porque tu não me negaste o filho, o teu único filho. Amém? Olha, Deus vê quando nós o tememos através das nossas atitudes, através da nossa obediência, através da nossa fé. Sabe, fé e obediência caminham lado a lado. Não é porque você tem uma Bíblia, não é porque você diz: ah, Jesus, eu te amo, aleluia, glória a Deus, que Deus olha e diz: ó, estou vendo que você me teme. Não. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Olha, e aqui agora nós vamos entender algumas verdades sobre a provisão de Deus para nossas vidas. Em primeiro lugar, eu pergunto: onde é que Deus provê as nossas necessidades? Você saberia responder? Onde é que Deus provê as minhas necessidades, provê as suas necessidades? Vou responder: no lugar indicado por Ele. Abraão estava onde? No lugar indicado por Deus.
Ele não estava num lugar qualquer. Ele não agiu conforme a sua carne pedia. Ele disse, não, se Deus está mandando eu ir para Moriá, eu vou para Moriá. Mas são 3 dias de viagem, pode ser 10. Eu vou para o lugar que Deus está indicando. E por isso, Deus pôde ir de encontro às necessidades de Abraão. Olha, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, nunca espere pela provisão de Deus se você não estiver dentro da vontade de Deus. Se você não está dentro da vontade de Deus, não espere provisão de Deus para a tua vida. Não vai vir. Não vai vir mesmo. Outra pergunta. Quando é que Deus provê as nossas necessidades? Quando é que Deus provê? A primeira pergunta foi, onde é? No lugar que Deus indicar para você estar. Agora a outra pergunta é, quando é que Deus provê a nossa necessidade? Sabe quando? Exatamente quando nós precisamos. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. No exato momento da nossa necessidade. Aí Deus provê a nossa necessidade. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. É tudo no tempo de Deus. Abra em Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Paulo diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer que o socorro de Deus, a provisão de Deus, ela vem na ocasião oportuna. Deus nunca chega atrasado. Deus sempre age na ocasião oportuna. Nós é que somos apressados. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Não tudo tem que ser no tempo de Deus. Deus sabe a hora certa. Deus sabe qual é a ocasião oportuna dele enviar socorro para a tua vida. Amém? Amém, irmãos? Volte lá em Gênesis capítulo 22. Vamos voltar lá. Gênesis capítulo 22. Versículo 15 em diante. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto fizeste jejum. Porquanto fizeste vigília, sexta-feira de 10 da noite às 6 da manhã. Porque fosse por ciclo de oração? Não. Porquanto obedecestes a minha voz. Então, obedeceste a minha. Veja, porquanto fizeste isso, porquanto obedecestes a minha voz. E aí vem uma outra pergunta: a quem é que Deus concede a sua provisão? A quem é que Deus concede a sua provisão? Aqueles que confiam obstinadamente em Deus, aqueles que obedecem às suas prescrições, aqueles que obedecem os seus mandamentos. Irmãos, fora disso não pode ver provisão de Deus. Não pode, mas não pode mesmo. Não tem a mínima possibilidade. Deus só concede a sua provisão àqueles que lhe são obedientes. Abraão foi um homem muito abençoado por Deus por causa da sua fé obediente. Às vezes as pessoas me perguntam assim: pastor Carlos Magno, por que Deus não age hoje na vida das pessoas da mesma maneira que ele agiu no passado?
Puxa, pastor, a gente vê na Bíblia Deus agindo de uma forma espetacular, Deus fazendo coisas grandiosas, livramentos, milagres, prodígios, sinais. Por que, pastor, que Deus não faz a mesma coisa na vida das pessoas hoje? Olha, meus irmãos, minhas irmãs, Deus não age hoje na vida das pessoas como Ele agiu no passado, porque a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas hoje não vivem uma fé obediente. A maioria, inclusive nessa igreja também. Nós temos pessoas aqui nessa igreja, apesar do conhecimento que tem da graça, não vivem uma fé obediente. Você quer ver eu provar isso? Eu vou provar. Hebreus capítulo 10. Antes de Hebreus capítulo 10, deixa eu lembrar um mandamento aqui de Deus. Não matarás. Quem aqui não mata mais? Ninguém. Vocês matam? Quem aqui não mata, gente? Levanta a mão. Não adulterarás. Quem aqui faz o possível para não adulterar? Levanta a mão. Não terás imagem de esculturas. Quem aqui não tem mais imagens? Levante a mão. E se eu lhe oferecer uma do Padre Cícero? Você aceita? Não? Ok. Parabéns. Agora vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Irmãos, quantos que não conseguem nem mesmo obedecer essa ordem de Deus aqui, de não deixar de congregar? Quantos estão aqui hoje à noite que não estiveram aqui de manhã? Você devia ter estado, né? A ordem de Deus é não deixar de congregar. Quando a igreja se congrega, nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós, membro desse corpo. Você deveria ter estado aqui. Até porque domingo é o dia. O dia? Não ouvi. Meu dia. Senhor com S maiúsculo, aquele Senhor. Quer dizer que você sabe que domingo é o dia do Senhor, né? Quer dizer que quando você não guarda o dia do Senhor, é porque você não quer guardar mesmo, né? Porque saber você sabe que é. Então quantos que não conseguem, irmãos, aqui ó, nem obedecer essa ordem aqui, de não deixar de congregar? Como é que Deus pode agir de forma sobrenatural na vida das pessoas assim? Abraão foi obediente ao ponto de levar o próprio filho para sacrificar a Deus, irmãos. Ao ponto de levar o próprio filho. Dá para você mensurar o que significa isso aqui? Quantos que não são generosos nas ofertas para Deus, mas são generosos com os amigos, são generosos com o patrão, são generosos quando o filho faz aniversário, são generosos consigo mesmo, são capazes de gastar muito dinheiro para dar um presente a uma pessoa que ele considera importante. Nós tínhamos uma uma mulher que frequentava a igreja de Natal. Olha, mão de quê? Aqui no Ceará chama o quê? Quando a pessoa é avarenta. Mão de vaca é? Mão de vaca. Assim, avarenta, para ajudar a igreja, que dificuldade. Mas de vez em quando ela deixava escorregar alguma coisa. Ela dizia: olha, eu fui convidada para o aniversário de fulana. Olha, é da família não sei de quem. Sempre de uma família importante. Puxa vida, eu passei 2 semanas indo ao shopping. Que dificuldade para comprar um presente. Até que comprei. Olha, gastei uma grana, viu? Gastei mais de R$1.000. Ela dizia. Você vê? Para uma pessoa importante, para uma pessoa de sociedade. Mas quando se tratava de Deus, pastor, mas a Bíblia diz isso para que nós sejamos generosos? Diz. 2 aos Coríntios, capítulo 9.
Versículo 5. Paulo diz: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, a vossa oferta, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Olha o cuidado do apóstolo. Olha, quando vocês prepararem a oferta de vocês, tenham cuidado, que as vossas ofertas expressem para Deus a generosidade de vocês e não a avareza de vocês. Sempre que nós ofertamos a Deus, nós devemos ser generosos para com Deus. Às vezes é muito generoso com o filho, né? Papai, 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 papai. Olha, eu vi na televisão, papai, saiu um jogo novo do PlayStation 23. Já tem um 23? Não, está no quarto, né? É mesmo, meu filho? É. Olha, papai, custa R$2.500. E é verdade, o PlayStation 4 custa R$2.500. Aí a criança vê e vai em cima do pai. Às vezes o pai nem está em condições de dar de presente isso. Às vezes nem está em condições, né? Mas aí faz todo o sacrifício. Às vezes faz um crediário, mas quer ter o prazer de dar ao filho aquele presente. Mas quando se trata de Deus, diz: eu não posso, não estou em condições. São generosos consigo mesmo, não são generosos para com Deus. Eu falei hoje de manhã aqui, tem gente que não se preocupa nem com a roupa que vem à igreja. Vem à igreja como se fosse para a feira. E a feira dali, dali da Parangaba. Aquela feira tem em volta da lagoa, né? Ali você vai de qualquer jeito, de bermuda, sem camisa. Ali vale tudo. Tem gente que não se preocupa nem com a roupa que vem para cultuar Deus. Veste qualquer roupa, vem de qualquer maneira, vem de qualquer forma. Espero que não esteja aqui para não ser indelicado. Teve uma pessoa que estava aqui em cima do altar hoje de bermuda. Vocês viram? De bermuda. Se a pessoa for convidada, não vou nem falar no presidente Lula. Se alguém chegar assim e dizer: olha, você foi escolhido para fazer uma visita amanhã ao governador Cid Gomes. Nós vamos pegar você na sua casa, você vai lá no palácio, você vai tomar o café da manhã com o governador, vai passar a manhã com ele, vai almoçar com ele. Você dizer: puxa vida, que honra é essa? Não é porque ele escolheu, mandou escolher, você foi o escolhido. Você ia sair daqui hoje dizendo: caramba, que roupa eu vou usar? Qual é a roupa que eu vou colocar para ir amanhã no palácio, tomar café e passar amanhã e almoçar com o governador? Você ia escolher a melhor roupa, você ia dar um brilho no sapato, lustrar o sapato, você ia dar um jeito, ia procurar uma irmã, pelo amor de Deus, quem aqui trabalha em salão? Ruth, já sei que você trabalha em salão, Ruth, dava para você fazer uma escova, irmão, já é domingo, não dá, não, mas dê um jeito, que amanhã eu vou ao governador, amanhã eu tenho que estar lá no palácio. Mas para vir para a igreja, vem de qualquer jeito, cabelo desgrenhado. Tem mulher que coloca, uma vez estava na igreja a mulher com aquelas coisas horríveis, né? Que a mulher... E quando é aquele rolinho de papel higiênico? Putz. Bobs, um lenço por cima, parecia uma assombração. Parecia o ET de Varginha. Digo: Deus do céu, né? Quer dizer que aquela mulher, ela estava de bobs, porque depois do culto ela ia ter um compromisso. Quando saísse, ela ia para casa, ia tirar, ia ajeitar o cabelo e ia para o compromisso. Quer dizer, o compromisso era mais importante do que Deus. Quantos que fazem isso? Quantos que agem desta forma? Né? Eu falei ainda há pouco. Quantos que não conseguem honrar o dia do Senhor? Não consegue, por mais que Deus fale, não consegue. Não consegue. Abraão obedecia a Deus.
Abraão, eu quero teu filho. Senhor, não serve uma vaca? Não. E esse carneiro aqui bonito, olha, é o mais gordo que eu tenho no rebanho. Não, Abraãozinho, eu estou falando o teu filho. Tá bom, perfeitamente. Aonde? Pode ser ali onde eu faço sempre, senhor? Não. Você vai para a terra de Moriá. 3 dias de viagem, meu irmão. Montado no jumento. Não era de avião. Não era no ônibus leito da Expresso Guanabara, porque a Nordeste não vale nada. Viu? Se tiver que viajar, não viaje na Nordeste. Ou empresazinha chulé. Danada que daqui para Natal só tem ela. A pastora é que sofre, né? É muito ruim. E eu já fui de ônibus e sei como é. Não, era de jumento, meu irmão, de jumento. Quantos que Deus determina estar na igreja, que era para ter estado hoje de manhã, não estiveram? Como é que quer que Deus haja na tua vida da mesma maneira que Ele agiu na vida do povo no passado? É impossível, irmãos. Quantos que não conseguem fazer sacrifícios para Deus, nem sacrifício dos bens, nem sacrifício do seu tempo? Às vezes Deus requer o sacrifício do teu tempo. É muito comum na igreja, quando você precisa de alguém da igreja para as coisas de Deus, não tenho tempo. Não, amanhã não dá. Amanhã é sábado, é dia de eu ir à feira. Ah, quer dizer que só dá quando não tiver nada para fazer. A sobra dá. O resto dá para Deus. Não é capaz de sacrificar nada. Se a igreja precisar de um automóvel, irmão Carlos, amanhã eu devolvo o seu, viu? Amanhã. Ele oferece, eu já fico morrendo de vergonha. Porque toda quinzena, quando eu venho, ele oferece o carro dele. Fica aí, ó. Eu digo, irmão, não precisa não, meu irmão, só o senhor. Não, pastor, não tem problema não. Vou mandar levar o carro aí pro senhor. Será que só ele tem automóvel nessa igreja? Não, pastor, mas é que o meu, sabe? O senhor sabe, né? Sei que o seu é igual ao dele. Tem 4 rodas, uma direção, chave, bateria, motor. Igualzinho. Não, mas o senhor sabe, né, pastor? Você precisa do teu, ele não precisa do dele não, né? Ontem o Eric estava lá em cima comigo, esse pastor. Olha, tem hora que a gente fica indignado. A gente chega na igreja, tinha 4 pessoas só para lavar a igreja. Ninguém veio. Porque todo mundo diz, não, mas eu não tenho tempo. Não, eu estou muito ocupado. Ele diz, pastor, dá uma sensação que esses 4 que vieram, nós que estamos aqui, somos desocupados. Somos um bando de vagabundo. Porque quem é ocupado não vem, quem vem é porque é desocupado na vida. Não foi isso que você falou comigo? Que tristeza, né, irmão? Ninguém quer sacrificar nada. Ninguém quer sacrificar nada para Deus. Só querem dar para Deus as sobras. Só as sobras. Se sobrar tempo, conte comigo. Não tenho tempo. Não, meu carro não dá para emprestar. Porque minha mulher vai usar, meu filho vai usar, meu cachorro vai usar, o papagaio vai usar. Não tenho condições. E tem gente que ainda coloca um adesivo no carro assim: propriedade exclusiva de Deus. Ó! Propriedade exclusiva de Deus. Que mentira! Que mentira cabeluda! Propriedade exclusiva de Deus. Oh! Não vou nem falar do sacrifício financeiro, né? Que eu já falei. Mas olha, meu irmão, quando a pessoa vive uma fé obediente, ela vê Deus se manifestar na sua vida da mesma maneira que Deus se manifestar na vida das pessoas no passado. Agora eu vou repetir. Quando ela vive uma fé
obediente. E eu sou uma testemunha disso. Como eu já vi, como eu tenho visto Deus se manifestar na minha vida. Mas eu sou um homem obediente a Deus. Eu não estaria em condições de fazer esse culto hoje, à noite. Humanamente falando, não teria condições. Falei com minha mulher aqui na hora de subir no altar, não falei? Estava ela e Ruth junto, não estava Ruth. Ricardo também estava. Digo, olha, não estou em condições de fazer esse culto. Aí ela disse, puxa vida, tu quer? Não. Vamos lá, vamos ver. Eu subi aqui sem condições. Viu? Está aqui, estou fazendo. Era muito fácil dizer, não, vou voltar, vou deitar, vai lá e faz. Eu digo, não, vamos lá. Vamos ver o que é que vai acontecer. Subi. Porque eu levo a sério a obediência a Deus, irmãos. Eu não brinco com Deus, eu não brinco de igreja. Igreja para mim, sabe, não é uma brincadeira. Igreja para mim é a obra de Deus. Eu tenho que fazer a obra de Deus com respeito. Eu tenho que dar o melhor de mim. Porque quando eu trabalhava no mundo, eu dava o melhor para as empresas. Eu não faltava trabalho. Eu ia trabalhar com gripe, eu ia trabalhar com febre. Claro, com medo de outro tomar meu lugar, com medo de ser demitido, com medo de perder o salário. Mas ia. Por que eu não vou fazer o mesmo com Deus, que me dá a provisão para todas as necessidades da minha vida? Será que Deus não é digno de honra mais do que qualquer outra coisa nesse mundo? É ou não é? É ou não é? Olha, até o é devagar. É ou não é? E por que você não honra? Alguns não honram, não estou falando com todos. Quando eu falei, por que você não honra? A carapuça cabe na cabeça de quem couber, né? Por que não honra? Né? Por que não coloca Deus em primeiro plano? Eu coloco Deus em primeiro plano. Eu coloco Deus. Ontem o irmão ligou para mim, pastor, seguinte, não deu para eu aparecer aí, viu? O projeto da frente da igreja. Eu falei aqui, gente, vamos ver se a gente prepara para o Natal. Não deu tempo. Eu digo, meu irmão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado à noite. Até sábado à noite, tu não tivesse tempo de dar uma passada na igreja para trazer para mim o projeto, o orçamento, para a gente executar. Não tive tempo. Se quiser sair da igreja, que saia. Deus é que traz, Deus é que tira. O cara está aqui de lado, fazendo o trabalho, não aceita. Mas lá está pagando. Aqui não paga, aqui é de graça. Aqui é por amor a Deus. Perdoe minha franqueza. Eu sou chato, viu? Eu sou cabuloso com essas coisas. Não estou preocupado com quantidade. Eu estou preocupado com qualidade. Somente com qualidade na igreja. Se eu quisesse quantidade, eu fazia o que eu aprendi a fazer nas seitas. Eu já teria mais de 100 igrejas abertas. Mas eu não posso fazer aquilo que é do diabo. Eu só posso fazer aquilo que é de Deus. E tem mais uma coisa, pastor. Não vou poder ir domingo não, porque eu vou viajar amanhã com meu pai. Meu pai quer visitar um parente dele que está doente, não sei o que. E eu só volto segunda de manhã. Vem cá, tu não tem mais ninguém na tua família? Não tenho, mas o senhor sabe como é que é, né? É o papai, né? Eu digo, é o papai, né? É o papai. Quando um homem queria seguir Jesus, e Jesus disse, tá bom, você quer me seguir? Vem. Senhor, peraí. Deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Depois eu te sigo. Eu disse, não. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu vem e segue-me. Não é que o pai dele tinha morrido, não. O pai dele era um homem idoso, estava no final da vida. Aí ele disse, Senhor, deixa primeiro eu sepultar, deixa primeiro meu pai morrer, porque o velho ainda está vivo, eu tenho que dar assistência, eu tenho que cuidar dele, depois eu vou e te sigo. Disse, não. Quer me seguir? Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixa quem é incrédulo, deixa quem não tem visão espiritual tomar conta. Você tem visão espiritual, vem e segue-me.
Tem gente que quebra a cara com Deus. Pensa que engana Deus. Ninguém consegue enganar Deus. Ninguém. Amém? Eu teria tanta coisa para falar, mas a hora já... O tempo já se exauriu. Tanta coisa. Mesmo com a garganta do jeito que está. Mesmo com a garganta doendo. A pessoa trabalha, a empresa diz: você tem que chegar aqui 7h30 da manhã, é o horário. Bateu o cartão, o cara chega às 7h30 da manhã. Ele não chega às 7h31 não. Ele chega antes. Eu trabalhei numa fábrica no Rio, que o horário era 7h30. Se você chegasse 7h31, batesse o cartão e o relógio amargou 7h31, ele descontava o descanso remunerado. Você perdia o final de semana por 1 minuto. E a lei permite isso. Todo mundo chegava antes. Todo mundo cumpre horário. Chega na igreja e diz: irmãos, os ministros, os diáconos, dá para chegar meia hora antes? Doce ilusão. Não, mas porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, eu não tenho, né? Não, eu tenho família. Eu não tenho, não. Eu tenho um monte de cachorro e papagaio. Parece que só uns têm, outros não têm. É por isso? Por que Deus não age, pastor, como agiu no passado? Aí a pessoa enfrenta lutas, a pessoa precisa do sobrenatural de Deus e Deus não se manifesta na vida dela. Deus não age. Precisa vencer os inimigos é que vencem. Precisa vencer uma doença, a doença é que prevalece. Precisa prosperar na vida, não prospera. Precisa que as portas se abram, é o contrário, se fecham mais ainda. Precisa que Deus abençoe o casamento se acaba. Como é que pode? Eu oro tanto a Deus, tu ora, mas tu não obedece. Como é que tu quer que Deus haja no teu casamento? Como é que você quer que Deus se manifeste no teu casamento? Vai morrer querendo. Pastor, mas eu oro tanto. Mas não é por orar tanto, é por obedecer tanto. É por obedecer, não é só por orar. Orar sem obediência não vale nada. Não tem nenhum valor. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Deus bendito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia.